fazerem. Bom domingo a todos. Pelo avançado da hora, eu espero ser breve, para que a gente não passe o tempo, né? Oremos mais uma vez. Senhor, a Tua palavra nos diz que seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre, permanece eternamente. Isso nos apontando, ó Deus, a transitoriedade da criação, a condição de passageira que é a criação e a nossa história, as coisas desta vida, deste mundo. Por isso, ó Deus, quando nós estamos estudando no livro de Tiago, ó Deus, quando nós vamos ver assuntos que eram inerentes àquela igreja 2000 anos atrás, nós vemos que são assuntos que se aplicam tranquilamente ao nosso contexto, que permanecem no nosso contexto, e por isso a Tua palavra é eficaz para nós hoje. Os problemas, os pecados, as dificuldades são as mesmas, ó Deus, e Tu nos aponta hoje, a Tua palavra é atual. A Tua palavra, Deus, nos ensina hoje. Por isso nós oramos, agradecidos pela Tua palavra e suplicando que o Teu Espírito Santo, a sabedoria que venha de Ti, nos ilumine para entendermos a Tua palavra e aplicarmos, para que com a nossa vida possamos louvar e glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus aqui oramos. Amém. Tiago 4 é o nosso assunto de hoje, tá? E nesse capítulo de Tiago, capítulo 4, nós temos pelo menos 4 assuntos muito interessantes. Começa dizendo nos primeiros versículos que a cobiça é fonte de desavenças, fonte de invejas, fonte de discussões, dissensões, fonte de guerras. E como então ele cita a cobiça como uma fonte de dificuldades, de falhas no relacionamento, então há um chamado, logo a seguir há um chamado para que os fiéis, os crentes, se arrependam. E depois desse chamado ao arrependimento, ele vai nos falar da proibição da maledicência, do falar mal um dos outros, e também termina esse capítulo 4 falando sobre a arrogância de termos planos, de termos autoconfiança em nós mesmos, porque como nós somos passageiros, forasteiros aqui, a nossa vida é breve também, isso, arrogância e autoconfiança também são passageiros. Esses 3 comportamentos, principalmente, que ele está falando aqui, comportamentos negativos, a cobiça, a maledicência e a arrogância, são inerentes ao ser humano. Isso já está no nosso coração corrupto, no nosso coração corrompido, mas não deve fazer parte na vida daquele que foi regenerado, daquele que foi nascido de novo, segundo o poder de Deus. Portanto, não devem existir esses problemas na comunidade de fé. Não devem. Por isso o chamado ao arrependimento, porque encontramos, sim, também na comunidade de fé, infelizmente. Mas, então, muito apropriado
nesse contexto do capítulo 4, o chamado ao arrependimento. Então, vamos para a primeira lição, que está nos versículos de 1 a 3. Vamos ler esses versículos, depois para ganharmos tempo, não leremos mais, a não ser um versículo ou outro. Diz assim, então, o início do capítulo 4: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na nossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então, repetindo o que nós lemos, de onde procedem as guerras, é a pergunta, de onde? E ele mesmo, o próprio autor, responde: as guerras, contendas, morte, assassinato, homicídio, inveja, tudo procedem de desejos frustrados, vontades que nós temos que não são satisfeitas, vontade de querer mais do que eu tenho, de ser o que eu não sou, ser mais do que eu sou. Então, isso nós podemos dizer que é a cobiça de ter o que eu não posso, o que eu não tenho, desejar o que eu não tenho, cobiça de ser o que eu não sou. Então, disso que vem, por isso que Tiago diz, disso Tiago ensina, desta cobiça é que vêm as guerras e as contendas. E ele diz que nós não temos as coisas porque pedimos mal. Claro, pedimos e não recebemos porque pedimos para satisfazer os nossos desejos. Muitas vezes o nosso pedido é para satisfazer o nosso desejo ou, dizendo mais, para satisfazer a nossa cobiça, aquilo que nós não conseguimos. Mateus 7,7 mesmo nos diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, abri e batei e abrir-se-vos-á. Oração do Senhor, a oração dominical. Ela, dentre todo o seu texto, ela diz, ela pede, né? Ela é um pedido que está nesse texto da oração dominical: faça-se a tua vontade, e o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Será que nós nos contentamos com apenas isso? Que a vontade de Deus seja feita e que o pão nosso de cada dia seja nos dado? Ou nós queremos, muitas vezes, nós queremos muito mais do que isso? Não a vontade de Deus, mas a minha vontade. Não apenas o pão, não apenas a minha subsistência, mas algo mais. Por isso, então, que nós não conseguimos. E quando nós falamos em cobiça, né, que nós queremos ter mais do que temos, do que realmente temos, quando nós olhamos no nosso contexto de hoje, nosso Brasil mesmo, a gente vê que essa cobiça que está no coração do homem, ela não tem fim, né? Ela é insaciável. É muito triste a gente ver essa questão de corrupção nos meios do poder. A pessoa angaria recursos de modo ilícito e nunca se satisfaz, sempre quer mais. Se hoje consegue amanhã quer 2, depois quer 3, e por aí vai. Então, essa cobiça de ter o que a gente não pode ter, então, que promove guerras e contendas, promove divisões. Outra cobiça que nós temos, que é o do ser, né? Muito ligado ao ser, é a cobiça de poder. Ai, como isso causa estrago. Poder. Realmente é uma questão que afeta a todos nós, né? Poder, você está no poder, querer o poder, ambicionar o poder. Então, por isso que Tiago vai dizer, isto é a origem de todo o mal. A gente deve pedir a Deus,
nesse pequeno texto, está nos ensinando que devemos pedir a Deus o fazer a vontade de Deus e o pão nosso de cada dia. Não é? Isso é a nossa subsistência, mas é a tendência humana querermos mais, muito mais. Então, a cobiça é insaciável e a cobiça é a origem de contendas e, evidentemente, a cobiça não vem de Deus. Não vem de Deus e não louva a Deus. A partir do verso 4, do versículo 4 até o versículo 10, então, ele chama, como ele estava chamando a atenção desse problema da comunidade de fé, que, como eu disse na nossa oração, também na comunidade de fé daquele tempo, mas é evidente que encontramos na nossa comunidade de fé, então ele faz uma exortação nesses versículos de 4 a 10 sobre arrependimento, é um chamado ao arrependimento. E ele começa no versículo 4. Infiéis, quer dizer, quem tem um procedimento de cobiça, um procedimento incorreto, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? A cobiça, o comportar-se igual ao mundo, torna o homem inimigo de Deus. Ter um comportamento igual ao do mundo, viver com os prazeres do mundo, evidentemente que é inimizade contra Deus. Comportar-se como o padrão do mundo, inveja, cobiça, prazeres, não é, às vezes pode não ser uma rejeição aberta a Deus, mas torna o homem inimigo de Deus. Por isso que Tiago está chamando de infiel, é infidelidade, não tem a sua fidelidade a Deus. E quando a Bíblia cita esse termo, principalmente em relação a Deus, de infiéis, de infidelidade, está evocando, sim, a figura do casamento, da fidelidade que deve existir no casamento, e mostra, a Bíblia mostra muito, cita o exemplo de Israel como uma noiva, como uma esposa, mais uma noiva, mas como esposa infiel que foi Israel. Por isso, então, essa palavra infiel não está sendo leal com o seu noivo, não está sendo leal com o seu Deus. E mostra que Deus fala isso, chama, exorta, porque Deus tem ciúme, Deus tem zelo pelo seu povo, pela sua denominada noiva. Tem cuidado, porque somos da sua obra, somos obra sua, somos criaturas suas, da sua criação, mas também somos da sua redenção, somos redimidos. Então, evidentemente que Deus tem zelo pelos seus, e quando alguma coisa, um pecado desse, essa infidelidade se instala no coração do homem, na comunidade, claro que Deus tem ciúmes e claro que Deus exorta, como está exortando aqui, com palavras bem duras, chamando-os de infiéis. E daí, então, nós vemos capítulo 7, versículo 7, sujeitando-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Então, a partir do versículo 7 até o 10, ele dá algumas ordens, algum imperativo de como a gente deve se portar para não ser infiel, para não ser inimigo de Deus. E a primeira coisa que ele diz: portanto, sujeitai-vos a Deus, chegar-se a Deus e resistir ao diabo. Chegai-vos a Deus, está no versículo 8, e resistir ao diabo, está no final do versículo 7. Então, a primeira ordem, o primeiro imperativo, a primeira sugestão, o primeiro conselho que se dá para não sermos infiéis é isso: chegar-se a Deus e resistir ao diabo. O propósito do diabo, nós sabemos que é nos separar de Deus. O diabo não quer que nós estejamos próximos a Deus. E se Deus está conosco, se nós estamos com Deus, próximos a Deus, o diabo não vai estar perto, vai fugir, porque não há possibilidade das duas situações, duas naturezas estarem juntas. Deus é a luz, Satanás é as trevas. Deus é o bem, é o amor, é a verdade. Satanás é o oposto. Então, nós temos que chegar-se a Deus.
e resistir ao diabo. Então, que não se instale em nós as coisas, a característica do diabo. Nós temos que nos chegar a Deus. Então, o primeiro imperativo, chegar-se a Deus, estar próximo de Deus, em comunhão com Deus, na comunidade de Deus, para resistir ao diabo. Uma outra sugestão que ele dá também a partir da segunda parte do versículo 8 é: purificai as mãos e limpai o coração. Limpai o coração. Purificar as mãos dá a ideia de termos obras boas, obras que louvem a Deus. As nossas mãos fazerem coisas, fazerem obras, terem atividades na nossa vida, ter atividades que sejam de agrado, que sejam da vontade de Deus. E limpar o coração tem a ver com a nossa mente, com o nosso coração, com o nosso sentimento, termos coração limpo, disposição de vontade. Isto nos lembra o ofício sacerdotal, purificar e limpar. Nos lembra que era uma atividade inerente ao sacerdote. Salmos 24, 3-4, nos diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à felicidade, nem jura dolosamente. Então, para não sermos infiéis, estarmos com Deus, resistir às tentações, termos mãos purificadas e corações limpos. Mas há uma terceira ordem aqui, um terceiro ensino para não sermos infiéis, e é afligi-vos, converta-se o vosso riso em pranto. Essa é uma linguagem, um ensino, uma exortação que se encontra muito nos profetas, nos livros proféticos. Lembrando sempre os profetas, quando estão lembrando do julgamento do povo por seus pecados, por suas atividades erradas, né? Então, os profetas chamavam o povo em arrependimento, exortando o povo para arrepender-se. Então, eles diziam: afligi-vos, ou seja, lamentai pela sua vida errada, converta-se o vosso riso em pranto. Quando fala riso em pranto, aqui é aquele riso de zombaria, aquele riso de deboche que existe no coração do pecador, de quem tem prazer nas coisas do mundo. Então, lembra isso, converta-se o vosso riso em pranto nessa situação. Se você ridiculariza as coisas de Deus, então que isso seja, em vez disso, que seja pranto, lamentar. Então, riso aqui evoca a zombaria de quem não leva as coisas de Deus a sério. É aquele homem que retrata no final de um versículo aqui de Coríntios, de 1 Coríntios 15, 32, que no final começa dizendo: se, Paulo falando, né, se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebemos, que amanhã morreremos. Então, esse riso, essa zombaria, mais do fim, assemelha-se a esse ensino, a essa observação de Paulo no final desse versículo. Ele diz está dizendo aqui que se não se acredita em Jesus, não se acredita na morte, não se acredita na ressurreição, então vamos comer, beber, morrer. Então, quem tem esse tipo de atitude deve se afligir e deve converter esse tipo de riso, essa zombaria, em pranto, porque a conta virá. E ainda, então, quero lembrar de que essa parte que começa no versículo 7 vai até o 10, ela começa: sujeitai-vos, portanto, a Deus. E termina no versículo 10: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Só
quem cumpre as ordens de Deus, só quem é filho de Deus, só quem obedece a Deus que se sujeita a Deus. Quem não está no reino de Deus, quem não obedece a Deus, não segue a Deus, é rebelde a Deus, então não se sujeita e muito menos se humilha, porque não se acha pecador, não se acha devedor, não se humilha. E Mateus 5,4, as bem-aventuranças nos confirma isso, que deveremos chorar e se humilhar. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, nessa parte de 4 a 10, nós vemos, então, um chamado ao arrependimento. Quando nós, no nosso dia a dia, no nosso comportamento, nós cometemos pecado. Nos versículos de 11 a 12, então, vai nos falar da maledicência de falar mal dos outros. Falar mal de um irmão, falar mal do próximo está associado ao orgulho, está associado à inveja, e isso traz contendas em qualquer situação, em qualquer sociedade, em qualquer grupo. E quando diz aqui falar mal dos outros, não faleis, é o termo, né, que começa de versículo 11, não faleis mal um dos outros. Esse falar mal são aqueles discursos nocivos, aquelas coisas negativas que nós espalhamos, multiplicamos um do outro. E tem também, assim, lembra uma contestação, muitas vezes, que nós temos das autoridades, das pessoas que estão por mandato de Deus, exercendo liderança, exercendo autoridade. E é um exemplo quando nós olhamos para Êxodo 32, quando Moisés estava com Deus e o povo esperando já vários dias por Moisés, sem ter notícia. O povo tem essa expressão, é uma expressão que eu trouxe aqui, que está nesse capítulo 32, expressão de descaso, de desprezo por Moisés, pela liderança. Diz: este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que terá sucedido. Ele estava com Deus, recebendo orientação de Deus, e o povo, cansado de esperá-lo, então resolve fazer um bezerro de ouro. O homem falou para mim assim, uma situação muito clara de desprezo pela autoridade, de falar mal de um irmão. Mas isso é muito corriqueiro no nosso meio, o falar mal. E aqui, então, nós vemos que a maledicência, o falar mal, o falar negativo, isso é condenado também. Levítico 19:16. Não andarás com o mexeriqueiro entre o teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. Levítico 19:18, logo na sequência: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Duas coisas nesses versículos, uma ordem clara: não andarás com o mexeriqueiro. Desnecessário dizer o que é o termo mexeriqueiro quer dizer. Mas no segundo versículo que eu li, 18, diz que é a lei áurea, a lei do amor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E falar do próximo fere essa lei tranquilamente. Pode falar, Marília. Exatamente. Então, o falar mal dos outros, o fofoqueiro, como contribuiu aqui a Maria Helena, fere a lei maior, que é a lei do amor: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E também toma o lugar, porque em certo sentido, no sentido que nós estamos falando mal do outro, nós estamos também julgando, estamos externando juízo de valor sobre o nosso próximo.
E a Bíblia nos ensina, e Deus nos ensina, que só existe um juiz, que é Deus. Só um juiz e legislador. É só Deus que faz a lei e só Deus que julga sobre a lei. Então, a maledicência que Tiago nos mostra, a maledicência deve ser substituída pela sabedoria que vem do alto. Se a maledicência traz discórdia, dissensões, divisões, mal-estar, a sabedoria que vem do alto traz mansidão, traz paz, traz alegria, é moderada, é pacífica. E é muito claro para nós, às vezes a gente até evita de falar isso, é muito claro essa questão da maledicência instalada na nossa sociedade, até na comunidade de fé, mas a gente tem exemplo muito claro no nosso país. Os nossos eleitos lá para exercerem mandato legislativo, principalmente, é um desastre. É um desastre, basta não ser do meu partido, da situação, da minha situação, é tudo errado. Eu só, como se diz bem aí na gíria, eu só detono, não adianta, não é do meu partido, ou não é, se é minha oposição, eu pode estar até fazendo coisa certa, mas eu vou detonar. Então, isso, e Tiago nos ensina aqui também, nesse capítulo, que essas coisas existentes no mundo não devem entrar na igreja. Então, é uma exortação. E, de modo geral, claro, nós, filhos de Deus, a gente se cuida para que isso não entre, mas a exortação é para que realmente não se descuidemos. Porque se abrimos brecha, como ele disse, se nós não andarmos com Deus, se não estivermos na presença de Deus, ou seja, se estivermos na presença de Deus, o diabo vai fugir, mas se nós nos descuidarmos, o diabo pode nos enredar aí para caminhos errados. Mas então, sobre a maledicência é isso, a gente tem exemplo bem claro, então para nós, na nossa sociedade, na nossa comunidade de fé, a gente estar sempre atento, estar sempre na presença de Deus, para que esse pecado, para que esse modo errado de viver na presença de Deus não se instale no nosso meio. E a partir do versículos, então, 13 até o final, versículo 17, ele vai nos falar sobre os planos humanos. Atendei agora a vós que dizeis, começa no versículo 13, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. Aqui está, a gente logo, lendo esse texto, logo entende que sobre a falibilidade, né, dos projetos humanos. Mas aqui também está implícito aqui que a gente tem que, dá para entender e o que a gente tem que aprender desse texto é a autoconfiança que nós temos nos nossos projetos. Aqui, ó, esse exemplo que ele está dizendo, que alguém que diz que vai. Exatamente. É por isso que tem essa conotação de arrogância, tem essa conotação de alguma pessoa que eu vou fazer isso, de arrogância, de orgulho, de capacidade, de autocapacidade, vamos dizer assim, né? Pessoa que pode fazer, tá? Então, e fala também, então, essa questão de, aí o autor vai mostrar o que é a vossa vida. Você pode ter essa arrogância ou essa situação de dizer que eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, nós não sabemos. E o autor vai mostrar, então, para que esses projetos, muitas vezes, não se completam, não são coisas, mostrando com isso, associando e ensinando sobre a brevidade da vida, e ele diz que a vida é como uma neblina, que logo que o sol se instala, a neblina desaparece, ou como uma fumaça, que a fumaça, basta um vento qualquer, desaparece a fumaça. Então,
em vez de a autoconfiança de que eu posso fazer, cumprir os meus planos, dar cabo aos meus planos, nós devemos botar a nossa esperança no Senhor. A vontade do Senhor, que é a condição para que a execução dos planos do cristão, dos seus planos e de suas decisões, porque Deus tem o controle de tudo. E quando nós tomamos essa decisão, quando nós nos comportamos com essa jactância, como eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, também é uma desconsideração de Deus. Porque pode ser que eu queira fazer, mas pode ser que Deus não queira que seja feito. Pode ser que eu queira viajar, pode ser que Deus não queira que a gente vá viajar. E assim sucessivamente, todos os planos. Então, e termina dizendo que, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Aqui nos lembra o pecado de omissão. Quando eu tenho oportunidade de fazer alguma coisa, é o outro extremo, né? Eu devo fazer o que Deus, o que está nos planos de Deus. Mas eu posso dizer, nada, Deus é que manda, eu não vou fazer nada. Aí chama atenção para o pecado de omissão, quando eu tenho oportunidade de fazer e não faço. É tão errado, é uma ofensa tão grave a Deus quanto fazer o que não deve ser feito. A ofensa grave também a Deus. Então, nós terminamos então esse capítulo 4. Eu trouxe algumas anotações aqui para a gente fechar esse capítulo. Será que a cobiça em nosso meio, que foi o primeiro tema tratado? Veja o que Jesus ensina. Jesus nos ensina que devemos estar satisfeitos com o que temos. Em Mateus 6,25 vai dizer: não andeis ansiosos pela vossa vida. Não andeis. Tudo o que nós precisamos, Deus certamente fornece. Veja bem, isso não é uma questão para viver na ociosidade, na negligência, na indolência, sem fazer nada. Mas não andeis ansiosos. Então, outra coisa que o Tiago nos exorta aqui, a palavra de Deus nos exorta, queria deixar bem claro: purificação, limpeza e humildade. Fala, né? Purificai, limpai o vosso coração, purificai as vossas mãos. E humildade, estar na presença de Deus. Será que nós temos na nossa vida essas virtudes, essas atitudes? O que mais Tiago já comenta, já em versículos anteriores, em capítulos anteriores, já lições foram trazidas aqui. Tiago também fala muito sobre o estrago que a língua causa na comunidade, na sociedade humana. Mas é o que mais nós vemos na sociedade, como eu citei até só no aspecto político, no meio político do nosso país, como a gente vê problemas com a língua, né? E é um estrago que causa na nossa sociedade. E cuidado com a arrogância, quando a gente tem essa arrogância de eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque, de repente, nós podemos estar ordenando a Deus. Tá? A gente começa, eu vou fazer isso, vou viajar, daqui a pouco podemos passar para dar ordem a Deus. Deus tem que fazer isso, porque eu vou para tal lugar, vou fazer isso, você tem que fazer a sua parte. É um perigo. E concluindo, cobiça, arrogância, maledicência, tantas coisas citadas aqui, eu sinceramente vejo muito em mim, algumas coisas mais, outras menos, e também vejo nos outros homens, outras pessoas, vejo todas essas coisas, como eu disse, às vezes mais forte, menos forte. Mas sabe de uma coisa?
Não vejo nenhuma dessas atitudes, sabe em quem? Em Jesus Cristo. Olhando os evangelhos, olhando a vida de Jesus, não se vê nada disso em Jesus Cristo. Ou se vê? Duvido. Cobiça? Jesus cobiçou alguma coisa? Arrogância? Maledicência? Não me lembro de Jesus falando mal nem de Judas. Falou? Eu não me lembro. Então, tudo isso eu vejo em mim, por isso eu preciso de arrependimento, a exortação nisso. Mas Jesus, em Jesus eu não vejo. Jesus é o nosso exemplo, que devemos buscar sermos igual a Jesus. Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Que Deus nos ajude. Amém. Vamos encerrar a nossa escola dominical. Quero convidar o